Querido irmão, querida irmã, compartilhe com você o Evangelho do dia 7 de abril, quarta-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho é de Lucas, capítulo 24, versículo 13 ao 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele falava conosco pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então, contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O longo relato do Evangelho de hoje traz a bela experiência dos discípulos de Emaús e o seu retorno à fé e à vida em comunidade. A terrível experiência da pandemia trouxe e continuará trazendo muitas consequências em todos os campos,
mas também na vida de fé. Uma das possibilidades é o esfriamento e o afastamento da vida em comunidade, tão necessária para sustentar nossa fé. Imagino que muitos que estavam conosco firmes, atuantes, depois de um longo período de isolamento, possam se sentir como os discípulos de Emaús, caminhando lentamente, lamentando todos os acontecimentos e tristes. Também os discípulos iam em direção de Emaús, seu antigo lugarejo, onde viviam antes do chamado de Jesus. Emaús pode ser símbolo da mesmice, da falta de sonhos, do distanciamento de fé e da comunidade. Uma pergunta surge neste momento de pandemia. Quando tudo passar, será que voltarão os que estão hoje em sua Emaús? Onde estão desanimados, desmotivados e talvez até descrentes? Voltarão para Jerusalém, lugar do encontro com os irmãos em comunidade? No Evangelho do dia, Jesus vai ao encontro, ou melhor, alcança, dialoga e escuta as angústias dos discípulos de Emaús que estão abandonando sua comunidade. Porém, após ouvir o divino peregrino, reacendem em seus corações o dom da fé. E participando da refeição com ele, reconhecem Jesus ressuscitado, que não abandona, mas caminha sempre com seus discípulos. A experiência foi tão profunda que, na mesma noite, retornaram para Jerusalém e compartilharam com os demais discípulos a bela experiência. Que você também possa, ao meditar e ouvir as palavras do divino peregrino, permitir que ele reacenda em seu coração a chama da fé e a alegria de viver em comunidade. Finalmente, façamos da prece dos discípulos peregrinos de Emaús a nossa prece no dia de hoje. Fica conosco, Senhor, pois já é tarde e a noite vem chegando. E que Jesus também entre em nossa casa, sente-se à nossa mesa e faça refeição conosco. Que Deus o abençoe e que esta palavra ilumine o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.